Boa tarde! Estamos começando o seu jornal semanal, o Global News. É aqui que você fica sabendo das notícias mais impactantes de Poções e região, além da Bahia e do mundo. Olha o que vamos falar hoje. O governo federal lança plataforma de livros gratuitos. Gomes Fight Championship lota ginásio com muita trocação. Motorista embriagado atropela e mata 2 crianças. CREA Bahia descentraliza e faz palestra em Poções. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Um acidente grave com ônibus da rota deixou 2 mortos e feridos, 2 em estado grave. Uma manhã de segunda-feira, dia 6, marcada pelo horror no sudoeste baiano. Um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa de ônibus Rota Transportes deixou 2 vítimas fatais e feridos graves no ponto de apoio rodoviário de Itambé, cidade vizinha a Itapetinga. Segundo informações preliminares, o condutor do veículo discutia com passageiros que esperavam o coletivo. Ele desceu do ônibus, discutiu com os passageiros, voltou ao seu banco de condutor e, do nada, o carro avançou sobre as pessoas na área de embarque, atingindo diversos passageiros que aguardavam no local. A força do impacto transformou a estação em um cenário de destruição. 2 mortes foram confirmadas, ainda no local do acidente. Diversas pessoas sofreram ferimentos graves. 2 irmãos que foram socorridos para o Hospital de Base de Vitória da Conquista tiveram as pernas amputadas. O novo vídeo mostra o momento em que o motorista foi preso por atropelar e matar 2 crianças que brincavam na calçada em Diadema, na Grande São Paulo, saindo de casa, cantando o pneu do carro e segundos depois ocorreu o estrondo da batida, seguido de gritaria. Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira, dia 3, e admitiu à polícia que havia ingerido bebida alcoólica e que se atrapalhou com os pedais do carro antes de matar as 2 crianças. A amazona Gina Schumacher abordou publicamente o impacto do acidente sofrido por seu pai, Michael Schumacher, em dezembro de 2013. Em depoimento ao documentário Horsepower, The World of Gina Schumacher, da emissora alemã ZDF. A atleta detalhou como a colisão nos Alpes franceses, que resultou em uma grave lesão cerebral para o heptacampeão de Fórmula 1, influenciou sua trajetória pessoal e profissional. Aos 29 anos, Gina relatou que a equitação se tornou sua principal atividade e mecanismo de superação após o ocorrido. Abre aspas, depois do acidente de papai, me dediquei completamente a isso porque precisava fazer alguma coisa. Os cavalos sempre foram importantes, mas desde então passaram a ser tudo. Não poderia viver sem eles. Me ajudaram a superar tudo, fecha aspas, afirmou o atleta. O documentário acompanha a rotina de Gina no hipismo e explora como a prática, que já fazia parte de sua vida antes de 2013, tornou-se o centro de sua carreira. A produção apresenta bastidores da relação familiar e o incentivo recebido de seus pais para ingressar no esporte. Michael Schumacher segue em recuperação em sua residência na Suíça, sob sigilo familiar absoluto desde o acidente de esqui há mais de uma década. Além de Gina, o ex-piloto é pai de Mike Schumacher, que atua no automobilismo. Um homem identificado como Ian Moreira Salles, de 30 anos, foi preso na segunda-feira, dia 6, após ser apontado como responsável pela morte do próprio irmão e pela tentativa de homicídio contra um funcionário da vítima, no município de Santo Estevão. O crime aconteceu no dia 30 de janeiro, dentro da casa dos pais dos envolvidos, localizada na região central da cidade. Na ocasião, Jones Moreira Salles, de 33 anos, e um vaqueiro que trabalhava em seu Aras foram atingidos por disparos de armas de fogo após uma discussão. Segundo informações apuradas pela polícia, o conflito teria sido provocado por divergências relacionadas à divisão de bens da família.
Durante a briga, o suspeito teria sacado a arma e efetuado os tiros contra o irmão e o funcionário. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Você sabia que o Santuário de Bom Jesus da Lapa é o maior destino turístico religioso do Nordeste brasileiro? Foi fundado em 1691 e é considerado um dos mais importantes centros de peregrinação do país. Recebe anualmente mais de 2 milhões de romeiros, que movimenta e fomenta a economia da região. Um laudo técnico está apontando perigo de desabamento em uma parte do santuário que pode colocar em risco a vida dos romeiros e de moradores em seu entorno. Diante do cenário, o Ministério Público da Bahia recomendou a retirada desses moradores em um prazo de até 30 dias, além do isolamento de trechos considerados críticos. Também foram sugeridos auxílio moradia e indenização, e a Prefeitura alega não ter caixa para fazer valer as indenizações, calculadas em 15 milhões. Na noite da última quinta-feira, dia 9, após visita ao sistema FIEB em Vitória da Conquista, o presidente do CREA Bahia, o engenheiro agrimensor, senhor Joseval Carqueja, esteve em Poções, em um evento realizado na Câmara Municipal. Falou da descentralização do CREA, que saiu da zona de conforto de Salvador e montou escritórios regionais em vários municípios. Com ele veio João Victor, engenheiro civil e pós-graduado em metodologia BIM pelo IBEC, palestrante principal que falou de gerenciamento de projetos com o uso da tecnologia BIM, que controla desde revisão de projetos, alinhamento de materiais contra desperdícios e documentação, evitando retrabalho e ajustes no prazo de entrega, ferramentas indispensáveis para o sucesso de seu empreendimento. Poções é uma das cidades que nós temos o prazer de receber o profissional. A gente tem um escritório aqui em Poções, escritório que eu inaugurei aqui para estar mais próximo dos profissionais da sociedade aqui de Poções. Hoje a gente está aqui, vai ter uma palestra de João Vitor para falar sobre tecnologia BIM, como hoje a gente está trabalhando com sistemas que diminui os custos da obra, economiza tempo e pode estar ajudando tanto a iniciativa privada como a pública nessas questões financeiras de obra e agilidade também no dia a dia. E essa ideia de centralizar o CREA, trazer de Salvador para o interior, de onde veio essa brilhante cartada? Bom, essa brilhante, o CREA está aí esse ano completa 93 anos de existência, o CREA Bahia, né? Foi a autarquia federal pública e tem o dever de fiscalizar e dar segurança à sociedade. Eu, nesses anos todos de conselho, eu sou o primeiro presidente que mora no interior do estado. Hoje eu moro em Juazeiro da Bahia, morei antes, até final de 2024, em Barreiras, então eu morava mais longe ainda, era 890 quilômetros de Salvador, e com isso eu consegui ter a percepção de ver a realidade do profissional, da sociedade que está no interior do estado e presidir um conselho que está na capital. Então vi com isso as cidades crescendo e a sociedade também necessitando a cada dia da presença mais próxima do conselho. Quando a gente assumiu o conselho tinha 26 inspetorias, nós avançamos, hoje nós temos 27 e mais 3 escritórios. Pretendo esse ano ainda inaugurar ainda o escritório de Barra da Estiva e Botirama e Rosário. Passamos mês retrasado para o 31º, quando eu inaugurei Porto Seguro. Nós já tínhamos a inspetoria de Eunápolis, mas Porto Seguro hoje crescendo, tanto na construção civil, turismo, a parte de piscicultura, que a gente pensa assim, liga-se muito o CREA à construção civil, mas o CREA a gente está presente na vida da sociedade, da hora que a população acorda até a hora que vai dormir, enquanto está dormindo, que é aquela energia que a gente usa no ventilador, no ar-condicionado, na luz
que a população deixa ligado. O profissional da área tecnológica, ele esteve presente na geração, na distribuição, na transmissão daquela energia. Se hoje alguém aqui de Poções foi num dentista ou num médico, aquele equipamento que aquele profissional ele utilizou, quem fabricou e quem dá manutenção é o profissional da área tecnológica. Aquele profissional, ele usa o equipamento para atender o paciente, mas quem faz ali a manutenção, quem pensa como aquele equipamento vai funcionar, os profissionais da área tecnológica. Então, aprendam, o CREA não é só o Conselho da Construção Civil. A gente vai desde a engenharia naval, engenharia aérea, piscicultura, agricultura, mineração, energia, indústria, comércio, construção civil. Muito bem, falei aqui com um cara que esclareceu a função do CREA na vida do homem. Viu? Muito obrigado. Nada, e o CREA está à disposição de vocês. Onde se aplica o BIM? Olha, a metodologia BIM, primeiro, ela é a maximização de todos os processos construtivos que existem na obra. Então, você que é construtor, você que é engenheiro civil, engenheiro eletricista, sabe muito bem quais são os problemas que você encontra dentro de um canteiro de obra, dentro de uma execução de obra. Você sabe que existe a possibilidade de, em campo, você identificar uma tubulação no lugar errado, passando numa viga, passando numa laje, um fio de elétrica atravessando um tubo de água. Imagine a complicação. Então, o BIM, ele vem justamente para antecipar esses problemas que são identificados em obras e fazer a simulação da construção. Ela pode ser uma estrada, ela pode ser um prédio, ela pode ser uma quadra, uma escola, tudo que a gente consegue construir com a construção civil. Quer dizer, todo engenheiro que é associado ao CREA, ele tem acesso a essa tecnologia. Todo engenheiro que tem acesso, que é cadastrado no CREA, que é adimplente com o CREA, ele tem acesso a essa tecnologia, não só quem é do CREA, mas todos. Só que o CREA, ele tenta centralizar e fazer a educação de como utilizar essa metodologia. Não é simplesmente você chegar e, vou começar a fazer o BIM. Beleza, mas como? Então o CREA, ele vem para poder educar essas pessoas que querem fazer e fazer da maneira correta. Você vai mostrar isso hoje, né? Vou, com toda certeza. O pessoal vai gostar muito. Preparei várias apresentações com vídeo, com imagem, coisas daqui da Bahia, nosso estado, que ele é um estado com um potencial muito forte. Muito bem, muito obrigado, João. Obrigado. A Polícia Militar da Bahia estourou um laboratório de cocaína em Juazeiro, no norte da Bahia. O fato aconteceu na quarta-feira, dia 8, no bairro Pirangas II, com porte de alta produtividade. Lá foi encontrado mais de 1 tonelada da droga e, segundo a polícia, era uma estrutura considerável industrial. A cocaína estava distribuída em 21 sacos de 50 quilos, além de 27 barras e 13 porções de droga e da pasta base. Também foram encontrados 4 sacos de maconha. Apreenderam também equipamentos e materiais utilizados no refino dos entorpecentes, incluindo 3 prensas hidráulicas, 9 balanças de precisão, um liquidificador industrial, peneiras, baldes com substâncias químicas e soda cáustica. Além das drogas, a operação resultou na apreensão de munições de alto calibre. Ainda segundo a PM Bahia, foram recolhidos mais de 300 cartuchos de fuzil nos calibres 7,62 e 5,56, além de munições dos calibres 3,80 e 32. Paulo Chiclete, do PSD, presidente da Câmara de Vereadores de Guaratinga, da Costa do Descobrimento, foi preso na quarta-feira, dia 7, junto com outros 6 acusados, durante a Operação Vento Norte. A ação combate a facção conhecida como Comando Vermelho. Nas redes sociais, o vereador se apresentava como defensor da família, dos esportes e das causas sociais. Segundo o Ministério Público do Estado da Bahia, o grupo usava Fitex, empresas que combinavam serviço financeiro e tecnologia, para ocultar a origem dos valores. Em uma das contas investigadas, foi identificada movimentações superior a 20 milhões de reais. Além do cumprimento do mandato de prisão preventiva,
Paulo Chiclete também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram nos bairros Pequi, Juca Rosa e Sapucaieira, em Eunápolis, e nos bairros Centro e Novo Horizonte, em Guaratinga. Deu no Estadão. O Banco Master repassou 27,2 milhões de reais ao site de notícia Metrópolis entre 2024 e 2025, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O veículo é comandado pelo ex-senador Luiz Estevão. As informações foram reveladas pelo jornal O Estado de São Paulo. De acordo com o documento, os pagamentos foram classificados como suspeitos. O relatório aponta que o Metrópolis realizou débito imediato de valores recebidos do banco para outras empresas da família de Luiz Estevão, o que, segundo o COAF, pode configurar possível movimentação de recursos em benefícios de terceiros. O órgão também classificou os aportes como inusitados e destacou que a movimentação financeira do veículo seria incompatível com o faturamento médio mensal. A polícia carioca prendeu quase 50 toneladas de maconha no Complexo da Maré, do Rio de Janeiro, em uma operação que envolvia vários setores da polícia e quando o batalhão com os cães farejadores passaram perto de uma antiga fábrica, uma edificação abandonada, deram sinal de alerta e os policiais seguiram o instinto dos cães, que localizaram em uma cisterna concretada do tipo bunker todo esse material, 4 fuzis e 4 pistolas. Foram usados 4 caminhões para transportar o entorpecente até a cidade da polícia. Ainda segundo a polícia, foi um baque no Comando Vermelho, dono do depósito. Não foi declarado nenhuma prisão. 2 homens suspeitos de praticar assaltos na zona leste de Manaus foram linchados por populares. Segundo informações preliminares, a dupla vinha praticando assaltos na região usando uma moto e armados com a faca para render as pessoas. A motocicleta pertence a uma terceira pessoa, usuária de droga, e emprestou a moto em troca de entorpecentes. O linchamento aconteceu logo após eles assaltarem uma mulher que estava acompanhada de seu filho, causando revolta na população, que reagiu com violência. A polícia foi acionada para conter as agressões e os 2 suspeitos foram socorridos para uma unidade de saúde, onde receberam atendimentos médicos e a voz de prisão. 2 toneladas de drogas foram apreendidas pela polícia baiana na ponte Presidente Dutra, em Juazeiro. Um caminhão frigorífico que, segundo o motorista, saiu de Minas Gerais e seguia para Aracaju e Sergipe, e em uma fiscalização de rotina, notou o nervosismo do motorista e verificou com mais detalhes. Notou que o teto do caminhão estava com sinais de solda e vestígios de massa plástica, e ao ser verificado, estava a carga dos ilícitos. O caminhão, drogas e o motorista foram apreendidos e presos. Uma carga com cerca de 40 mil cigarros eletrônicos foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira, dia 8, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a corporação, a mercadoria de alto valor estava escondida em um cofre dentro do baú de um caminhão. O motorista se recusou a abrir o compartimento e os policiais precisaram acessar o cofre pelo assoalho, por baixo do veículo. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso. Ainda conforme a PM, o condutor afirmou que saiu do Foz do Iguaçu, no oeste do estado, com destino a São Paulo. O caminhão, a carga, cerca de R$6 mil em dinheiro e 2 celulares foram apreendidos. O peixe piraíba de 1,8 metros, pescado no rio Araguaia, em Novas Crixas, por Wesley Alves, não pôde ser consumido devido a uma proibição prevista na Lei Estadual número 13.025/1997. A espécie é listrada na lei como espécie indefeso, cuja pesca é considerada predatória, sendo expressamente proibida em todo o estado. É proibido o consumo da piraíba
inclusive no local de pesca. Segundo a lei estadual, o piraíba e outras 7 espécies estão proibidas de serem abatidas na bacia hidrográfica do Araguaia, Tocantins, cientificamente chamada de Pachyplastistoma filamentosum. A piraíba pode medir até 3 metros e pesar até 300 quilos. Polícias militares do 15º Batalhão atenderam uma ocorrência de roubo em um mercado localizado no centro da cidade de Buararema, no sul da Bahia. A ação rápida da guarnição possibilitou a localização imediata de um suspeito que foi detido momentos após o crime. De acordo com as informações policiais, o indivíduo utilizou uma arma branca para praticar o assalto. Durante a ação, o homem pressionou uma faca contra o pescoço da vítima para intimidá-la e exigir a entrega de valores em espécie que estavam no caixa do estabelecimento comercial e fugiu. Em busca na região central, a polícia localizou e prendeu, recuperando o material furtado. O suspeito, juntamente com a arma utilizada e o dinheiro recuperado, foi encaminhado e apresentado à autoridade policial competente na delegacia para o registro da ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis. Um avião monomotor com espaço para 4 pessoas fez um pouso de emergência em uma plantação de milho na área rural de Londrina, no norte do Paraná. Nele estavam 3 agricultores que iam destino a Rio Verde, em Goiás, para uma feira de tecnologia em agronegócio chamada Tecnoshow. A aeronave decolou no aeroporto Governador José Richa às 6h50 da quinta-feira do dia 9, e às 6h52 o piloto declarou emergência devido à perda de potência e optou por pousar na área rural. Abre aspas, na hora não vem muita coisa na cabeça, mas a gente lembra muito do treinamento. Graças a Deus estamos em Londrina, onde tem muitos campos, onde conseguimos um eventual pouso forçado e colocar a aeronave em segurança. Vamos aos comerciais e daqui a pouco estamos de volta. Uma guarnição da 79ª foi acionada para averiguar uma possível situação de violência doméstica na BA-262, região de Morrinhos, zona rural de Poções. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já estava sendo socorrida por familiares, apresentando intenso sangramento em deslocamento para a UPA. A polícia foi informada por familiares que a mulher havia sido atingida por golpes de facão desferidos pelo seu companheiro. Diante das informações, a guarnição iniciou diligências com o objetivo de localizar o suposto autor, porém sem êxito. Em seguida, os policiais deslocaram-se até a unidade de saúde, onde a vítima, uma mulher de 32 anos, confirmou a agressão, relatando que foi atacada pelo marido com golpes de facão e que conseguiu se defender, evitando lesões ainda mais graves ou até mesmo fatais. De acordo com o relatório médico, foi constatada a gravidade das lesões sofridas pela vítima. O agressor ainda não foi localizado. A Polícia Militar, pelotão que atua em Caetanos e Mirante, joga duro na fiscalização e mais 2 motocicletas foram recuperadas no centro de Caetanos com sinais de adulteração na sua identificação, como clones e chassis adulterados. As motocicletas e seus condutores foram apresentados à Delegacia Territorial da cidade. James do Sofá, empresário de Ubaitaba, foi morto a tiros na tarde de sexta-feira por volta das 16h20. O crime aconteceu na porta de sua loja, localizado na rua Edmo Magalhães, no bairro Conceição. De acordo com informações, o autor dos disparos seria um homem que mora na mesma localidade. Após o crime, o suspeito fugiu em um veículo e até o momento não foi encontrado pelas autoridades policiais. James era bastante conhecido na cidade, onde trabalhava com reforma de estofados e tinha uma clientela consolidada na região. Pessoas próximas afirmam que ele não tinha envolvimento com atividades criminosas, o que aumenta a comoção em torno do caso.
As circunstâncias do homicídio ainda estão sendo investigadas. Acredita-se que a motivação do crime pode estar ligada a uma negociação envolvendo um veículo, mas a polícia segue apurando todos os detalhes para esclarecer o ocorrido. A noite do último sábado, dia 11, foi marcada por muitos socos e pontapés, com uma torcida que não parava de gritar e vibrar com cada movimento. Trata-se da 12ª edição da Gomes Fight Championship, que recebeu atletas de várias regiões da Bahia, formando 11 emocionantes combates. A primeira luta para abrir o espetáculo foi com Lorena Barros, que venceu Lorena Lemos. Daí tivemos Gustavo Moitinho contra Claudinei França, Thalisson Rocha contra Pedro Levi, Joseph Luide contra Iago Araújo, Gabriel Rios e Luiz Gustavo, João Victor e David Lemos. E a nona luta, que seria com Léo Talaev com Israel Rottweiler, não aconteceu por ausência do atleta, ficando adiada a defesa do cinturão. Tivemos também Matheus Matos e João Mike, Gustavo Adesanya e Leandro Santos, e as duas lutas mais esperadas, onde Pedro Arleu, o Raio, venceu por nocaute Pedro Bonfim, e última e mais agitada entre Nilton Cois e Lázaro Mascarenhas. Pedro Arleu e Lázaro Mascarenhas venceram por nocaute e levaram as arquibancadas à loucura.
federal trouxe uma novidade maravilhosa. Agora a educação está ao alcance de todos, pois houve o lançamento das plataformas gratuitas de leitura e idiomas. O governo anunciou 2 novas iniciativas que prometem democratizar ainda mais o acesso ao conhecimento no Brasil. O MEC Livros, uma plataforma digital que disponibiliza obras para leituras online, e o MEC Idiomas, voltado ao aprendizado de línguas estrangeiras. As ferramentas chegam com a proposta de ampliar oportunidades educacionais, especialmente para quem não tem fácil acesso a livros físicos ou cursos pagos. O grande destaque é que ambos os serviços são totalmente gratuitos e abertos a toda a população. A iniciativa reforça o uso da tecnologia como aliada da educação, permitindo que qualquer pessoa de qualquer lugar possa estudar, ler e se desenvolver sem custos, apenas com acesso à internet. Um médico no sertão de Pernambuco teve uma ideia genial e colocou em prática. O mesmo criou receitas com desenhos para ajudar pacientes que não sabem ler a seguir o tratamento corretamente. A ideia surgiu depois que ele percebeu que muita gente tinha acesso à consulta e remédios, mas não conseguia entender como usar o medicamento e nem seguir o tratamento. Com a ajuda de um engenheiro de software, ele criou uma plataforma com ícones simples que mostra horários, quantidade e como tomar os medicamentos. O resultado já aparece. Pacientes que antes não conseguiam se tratar, agora seguem as orientações e melhoram. A ferramenta já está em mais de 10 municípios e a ideia é expandir e integrar o SUS. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima semana nesse mesmo horário. Até mais!